Porque não é todo mundo que está com a mente aberta para lidar com pontos de vista diferentes. Né? Então, às vezes, você tem que tomar cuidado sobre como você se expressa, como você se opina. Se você opina ou não em relação ao que o outro pensa. Às vezes, é bom deixar a pessoa pensar do jeito que ela quiser. Até se sentindo mais motivado por ver o seu financeiro fluindo bem, mas é tudo de uma forma muito diferente do que você espera. Provavelmente aqui existe o risco de coisas no profissional terem que ficar para trás. Pode ocorrer algum fim de ciclo para que você viva essa superação no profissional e no financeiro. Corre um risco de você, por dependência emocional, cair numa situação de ficar querendo curar o que não tem que ser curado, curar o que tem que ser esquecido já, sabe? Você querendo fazer as pazes, ver as coisas dando certo, fluindo melhor, com pessoas que na verdade não devem mais estar na tua vida. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com mais uma leitura para o seu signo. Tudo o que você precisa saber para ter o melhor entendimento sobre essa leitura está marcado na descrição, como por exemplo a questão da leitura estar invertida e espelhada, ser para solar, ascendente, Vênus, Lua e Júpiter, tá? Quem tiver interesse em consultas particulares, na descrição também tem o link para o vídeo onde eu explico sobre isso. Só que no caso das consultas particulares, as que chegarem a partir de agora vão ficar para os últimos dias do prazo, que é de 30 dias mesmo, tá? Fora isso, gente, deixe o seu curtir, siga o canal, comente, tá? Deixe o seu hype, tudo isso é uma contribuição que faz com que esse trabalho continue. Além do mais, quem sentir de ajudar a contribuir com o Pix, uma ajuda que está sendo muito importante nesse momento, tá? Também agradeço desde já. Vamos para a leitura de vocês. Olá, Libra, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura para vocês, dessa vez com uma leitura para janeiro de 2026, usando a mandala astrológica, que é uma leitura que traz mensagens para as áreas da vida mais questionadas, tá? Vamos lá. Laroye, Exu, Exu, Mojubá, Laroye, Pombagira, Pombagira, Mojubá, salve suas forças, Om Namah Shivaya. Casa de Áries para Libra. Eu vou tirar primeiro todas as cartas, tá, gente? Casa de Áries para Libra. Sete de Ouros. Casa de Touro para Libra. Príncipe de Copas. Casa de Gêmeos para Libra. Rainha de Ouros. Casa de Câncer para Libra. 5 de Copas. Casa de Leão para Libra. Oito de Paus. Casa de Virgem para Libra. O Pendurado. Casa de Libra para Libra. O Imperador. Casa de Escorpião para Libra. 10 de Espadas. Casa de Sagitário para Libra. 9 de Paus. Casa de Capricórnio para Libra. A Estrela. Casa de Aquário para Libra. 8 de Espadas. Casa de Peixes para Libra. Rei de Espadas. Libra, é o seguinte, o seu mês de janeiro aqui, quando a gente vai falar do teu eu, tá? Você vai estar buscando aqui recuperar coisas que você perdeu, você tende a estar buscando refazer coisas que você viu que fez errado e começa a fazer certo dessa vez.
O 7 de ouros é uma carta de ajustes, de consertos materiais, né? Porque envolve uma energia, às vezes, de fracasso, às vezes de uma colheita imatura, colheu na hora errada, né? Alguma coisa material. Às vezes de ter que ver como fazer uma coisa melhor para que dê certo, uma coisa que já não deu certo, fazer de um outro modo para que dê certo. Então no mês de janeiro você está buscando aqui, é como se você estivesse buscando consertar a sua vida material, buscando realmente ajustar a tua vida material para que as coisas passem a andar de um modo correto, né, para que você possa ver frutos aí. Só que a gente tem aqui na Casa da Comunicação Gêmeos, Rainha de Copas, tá? O que mostra comunicações muito emocionais, comunicações muito empáticas, ou seja, você vai ter conversas com pessoas aqui, você vai ter contato com pessoas no sentido de trocar boas emoções. Só que como o teu eu interior está guiado por essa coisa de consertar, de ajustar, de tentar fazer as coisas criar um rumo mais evolutivo, mais frutífero, é como se você quisesse também consertar relações. Apenas toma cuidado, porque a carta da Rainha de Copas, ela traz muita empatia e traz muita questão, às vezes, de, se você não tomar cuidado, de dependência emocional. Então corre o risco aqui de você estar querendo reatar laços emocionais, curar vínculos que não precisam ser curados mais, reatar laços que não precisam ser reatados. Corre um risco de você, por dependência emocional, cair numa situação de ficar querendo curar o que não tem que ser curado, curar o que tem que ser esquecido já, sabe? Você querendo fazer as pazes, ver as coisas dando certo, fluindo melhor, com pessoas que na verdade não devem mais estar na tua vida. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Você deve tomar cuidado com isso. E isso pode vir do externo para você também, ou seja, pessoas aqui querendo resgatar laços emocionais, pessoas que sabem que erraram com você, querendo fazer a coisa dar certo, sabe? É como se fosse aquelas pessoas, que pisaram na M com você, né? Fizeram caca, agiram errado, querendo que boas emoções surjam entre vocês, querendo que uma relação maravilhosa renasça entre vocês, né? É uma energia até de pessoas meio que se comportando como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem dado mancada com você, voltando com um emocional todo aflorado. Vai caber a você ter sabedoria para lidar com essas, sabe, com essa, tanto o seu bem-querer, ver as coisas dando certo entre pessoas, porque você pode se desvalorizar dentro disso, né, resgatar relações que não valem a pena, quanto também você ter discernimento para ver o que você aceita, né, para ver se você aceita pessoas voltando ou não, tá? Porque tem essa energia aqui de querer consertar relações de todos os tipos. Toma cuidado com isso. Para alguns casos vale a pena? Vale, para outros não. E isso pode ser até em família, tá, gente? Também em família, também. Pode ser entre amizades, mas também em família. Porque na casa da família tem um 5 de copas aqui. E o 5 de copas é uma frustração ficando muito evidente, é uma dor emocional ficando muito evidente, tá? Então é como se você fosse ter alguma decepção aqui em família. Se não você com alguém da família, os membros familiares aqui entram numa decepção por conta de algo que acontece dentro de família relacionado à frustração. No sentido, todo mundo estava com uma expectativa ótima sobre uma situação na família, de repente acontece alguma coisa que, bum, um balde de água fria, sabe? Tem o risco aqui de decepções a nível familiar, por acreditar demais em alguém, por contar que algo ia dar certo relacionado a alguém. Alguém aqui está meio descumprindo com uma palavra dada que animou todo mundo na família, aí a pessoa não consegue cumprir e vem aquela frustração, né? Na parte profissional aqui, a casa de Virgem, a gente tem o pendurado, o que eu tô sentindo como uma superação, tá? Tô sentindo como uma superação para vir para librianos aqui que estavam em algum momento de dificuldade profissional, vocês superando esse momento de dificuldade profissional, ou seja,
Tava sem emprego, você consegue um emprego, você consegue achar uma solução para conseguir um emprego. Tava tendo algum problema dentro do lugar que você trabalha, você consegue achar a solução para isso. Por quê? A parte financeira está muito boa, tem satisfação aqui. Na parte financeira tem o Príncipe de Copas trazendo um prazer relacionado ao dinheiro, você olhando para a tua conta e tendo motivos para se animar, tá? É como se o dinheiro aqui viesse de uma forma em janeiro para você que ele te motiva a querer viver mais, a viver bem, tá? O dinheiro é motivo de alegria aqui para vocês. E o profissional, superação. Na carta da estrela, na casa de Capricórnio tem a estrela, o que indica o batimento de uma meta, o cumprimento de uma meta que você está tendo no teu profissional, você chegando lá, só que de uma forma diferente daquilo que você esperava, tá? A estrela, ela abre novos caminhos, ela traz a reconstrução de algo. O que a estrela abre vem com novos ares, não vem na mesmice. Então tem essa atmosfera de superação profissional, de dinheiro entrando, você satisfeito, satisfeita, até se sentindo mais motivado por ver o seu financeiro fluindo bem, mas é tudo de uma forma muito diferente do que você espera. Provavelmente aqui existe o risco de coisas no profissional terem que ficar para trás. Pode ocorrer algum fim de ciclo para que você viva essa superação no profissional e no financeiro, tá? Afirmação de poder para Libra. Eu nego o que me nega e aceito o que é bom para mim. Eu nego o que me nega e aceito o que é bom para mim. Vamos agora para afirmações para a harmonização de 3 chakras. Eu aceito a prosperidade em minha vida e estou pronto para recebê-la. Primeiro chakra, Muladhara, o básico. Eu aceito a prosperidade em minha vida e estou pronto para recebê-la. Quinto chakra, Vishuddha, o laríngeo. Minha voz é clara e poderosa. Minha voz é clara e poderosa. Quarto chakra, narrato cardíaco. Eu me relaciono com facilidade. Eu me relaciono com facilidade. Ai, meu Deus. Espera aí. É que eu tenho que manter uma organização aqui. É o que há. Gente, às vezes dá um embaraço aqui. Ah, tá, achei. Pronto. Vamos agora para a parte amorosa. Libra, 8 de paus. Tá com o imperador aqui. O 8 de paus na casa de Leão, o imperador na casa de Libra. Se prepara, tá? Tem uma relação amorosa que chega com tudo e com tudo para dar certo. Com tudo para dar certo. O imperador vem trazendo uma concretização favorável de acordo com o seu desejo. O 8 de paus na casa de Leão vem trazendo um clima de paquera, um clima entre os envolvidos aqui de fogo, de calor, tá? Sabe aquela relação que chega
a conexão é extrema no sexual, na química, na beleza, no emocional, e tipo, só basta aqui querer. E o querer vai existir, porque o imperador já fala de algo que chega para se manifestar, para se concretizar. Então tem isso daqui, não tem nem muito o que falar, tá? Não tem nem muito o que falar. Só tomem cuidado com o fogo dessa paixão, tá? Tanto do teu lado, quanto com os limites que você não coloca no outro. Porque aqui pode ser alguém que tenha um querer tão forte, que às vezes a pessoa meio que ela vai com muita sede ao pote. Então, assim, não é ruim isso daqui, tá? Mas tudo tem os dois lados. E o outro lado é o risco de ser uma pessoa que venha querer impor a relação, tá? A pessoa ela tem tanto desejo, a pessoa ela tem tanta vontade, ela quer impor a relação, ela quer fazer dar certo a qualquer custo. E se você não estiver nesse mesmo clima, você vai se sentir pressionado ou pressionada. Então, perceba aí, né, se de repente você precisa colocar um limite ou não nessa pessoa, tá? Se você estiver no mesmo clima que a pessoa, entrar no mesmo clima que a pessoa, isso só você vai perceber na hora, porque é uma leitura geral, aí tudo bem. Mas se for uma situação que chega e você não coloca muito limite na coisa, a pessoa tende a ser uma pessoa que pressiona, tá? Que sufoca aqui. Vamos para um exercício de prosperidade agora. Ver de longe. Quando nos afastamos dos nossos problemas, temos uma visão mais apurada e racional sobre qual decisão tomar e como agir. Uma técnica muito boa é colocar o problema em perspectiva, como se estivesse acontecendo com seu melhor amigo. Por exemplo, o que você o aconselharia a fazer? Preste atenção nesses conselhos, pois geralmente eles são racionais e pragmáticos. Anote os conselhos e leia-os no dia seguinte. Bom, na casa do escorpião tem um 10 de espadas. E a casa do escorpião, ela vem falando de algo que está oculto, tá? E ela vem colocando uma situação de sofrimento também. E é o oculto, o escorpião. É a casa que também diz respeito à traição, tá? Gente, toma cuidado. Toma cuidado, tá? Tem uma situação aqui que me parece uma coisa meio de emboscada, mas é uma coisa muito assim na sua permissividade. Se você dá abertura, entende? O 10 de espadas, ele é uma carta que traz uma energia de finalização do sofrimento, mas ele pode ser também o próprio sofrimento, tá? Ele pode ser também o próprio sofrimento, uma ruína, e eu tô sentindo algo nesse sentido que acontece se vocês não tomarem cuidado. Isso daqui tá me trazendo uma energia de você confiando em uma situação que se mostra muito poderosa, muito sedutora, muito atraente, mas isso sendo o caminho por onde algum mal oculto se manifesta. Isso são as intenções de alguém, tá? Tem as intenções de alguém aqui muito sorrateiro tentando te prejudicar. Só que aí é questão de você olhar e você não dar abertura. A nível interior, vai colocar alguma situação que está aparecendo aqui para mim o fim de um trauma. Como se você carregasse um trauma em você, algo muito oculto, algo que nem você consegue acessar direito sobre como esse trauma se alimenta, como esse trauma se fortalece. Em janeiro tem a finalização disso. Em janeiro tem a finalização de um trauma aqui para vocês. Vai acabar, tá? Tem alguma situação traumática que vai perder o efeito. Vai se encerrar e você vai se ver livre disso. O 9 de ouros vem na casa do Sagitário, que aqui vem para mim como a casa das viagens, mas também aquilo que você tem um potencial para conquistar, né? Se você tiver força de vontade, já dando a dica para isso. Existe uma viagem aqui para alguns de vocês
sendo formada, e essa viagem envolve muito bem-estar material, tá? Então é uma viagem para um lugar onde você vai comer bem, vai ter boas experiências, onde você vai estar bem, não vai faltar nada. Tem um sucesso aqui numa viagem para vocês. Só que, ao mesmo tempo, pede para você aprender a se valorizar e fazer bem a si mesmo, a si mesma, porque disso depende que você tenha alguma conquista material que você quer ter também. O teu plano material está muito influenciado pelo teu bem-estar. Se você não estiver bem, não estiver se fazendo bem, você se atrapalha. Se você se priorizar, focar em si mesmo, você consegue, dentro do teu interior, acumular uma energia, um poder, uma capacidade para conquistar alguma coisa grande. Vamos tirar um exercício aqui contra manipulação, para falar sobre manipulação e autonomia emocional. Responda isso, tá? Que eu vou falar aqui para você mesmo, num diário, num comentário, mas principalmente analise a tua resposta, porque na tua resposta você pode ter algum insight positivo, algum insight necessário sobre si mesmo, sobre si mesma. Você já discordou de alguém ao ter certeza de que o seu ponto de vista era o correto? Como a outra pessoa reagiu? Você já discordou de alguém ao ter certeza que o seu ponto de vista era o correto? Como a outra pessoa reagiu? Isso, pelo que eu percebo, é uma coisa assim, para te levar a refletir se vale a pena você, às vezes, colocar a sua opinião para fora, sabe? Porque não é todo mundo que tá com a mente aberta para lidar com pontos de vista diferentes, né? Então, às vezes, você tem que tomar cuidado sobre como você se expressa, como você se opina, se você opina ou não em relação ao que o outro pensa. Às vezes é bom deixar a pessoa pensar do jeito que ela quiser. O 8 de espadas vem na casa de Aquário, e na casa de Aquário a gente tem pessoas, a gente tem amizades. Tome cuidado, tá, com essas influências. Tem pessoas aqui que têm uma tendência a querer sempre diminuir a sua sensação de capacidade, tá, em janeiro. Sabe aquela coisa, você tá prestes a conquistar algo, você tá confiante que você vai conquistar algo, aí vem alguém, coloca um defeito, coloca um probleminha, e se aquela pessoa não tivesse falado aquilo, você não teria nem um peso. Só que é como se alguém colocasse alguma coisa aqui na tua cabeça, uma crença limitante, e essa crença limitante meio que te prendesse, meio que te anulasse ou te limitasse de alguma forma. É como se fosse alguém que vem para colocar na tua mente um bloqueio. Só que isso só funciona se você der abertura também. Então, se você não tiver saída e acabar lidando aqui com pessoas que ou te desanimam, ou colocam defeito de mais umas coisas, saiba ignorar. Saiba ignorar para que essas pessoas não te contaminem com a limitação mental delas, entende? Na casa de peixes, que vem falando do espiritual, do mundo interior, sensibilidade, a gente tem um rei de espadas. E o rei de espadas está me ressoando uma energia aqui de sabedoria, de conhecimento, tá? De lucidez. Alguns de vocês vão ter um despertar espiritual aqui através de algum tipo de conteúdo que você vai estudar, algum tipo de conhecimento que você vai ter. Sabe, a pessoa que ela não está numa doutrina espiritual, ela não está numa prática espiritual tão assídua, e de repente ela encontra um livro, encontra um conteúdo que faz ela acreditar no espiritual, que faz ela ter vontade de se conectar com o espiritual. Tem isso também, tá? Ou seja, para alguns de vocês, um chamado espiritual ele vai se dar através do contato com o conhecimento que você vai ter aí. Para aqueles que já lidam com a espiritualidade, você vai estar aprendendo mais. Você vai estar aprendendo mais. É como se você aqui, por exemplo, vamos supor que você lida com alguma religião que tenha várias práticas, independente de qual seja. É como se até então você tivesse praticado tantas coisas. Agora em janeiro você vai aprender novas práticas, novas formas de se conectar espiritualmente. E alguns de vocês tendem a desenvolver uma conexão espiritual mais lúcida, tá? É tipo...
Como que eu posso explicar? É como se vocês tivessem mais questionadores em relação à espiritualidade. Mais racionais em relação à espiritualidade, meio que para perceber, por exemplo, às vezes se fala muito de intuição, né? Só que tem gente que não sabe filtrar a intuição. A intuição ela é difícil de filtrar, às vezes, até para quem tem uma intuição muito boa. Porque as pessoas acham que intuição é a voz da cabeça. Intuição é um impulso que vem de dentro. Só que voz na cabeça e impulsos também são gerados por traumas, por medos, por inseguranças e expectativas. Então, se você acha que bateu dentro de você, veio o impulso, veio na cabeça a intuição, você corre um sério risco de se meter num problema. Aqui vocês vão estar tendo alguma lucidez, sabe? Para entender, opa, isso não é intuição, isso é. Vocês vão estar muito mais afiados para saber diferenciar o que está vindo do espiritual para você por intuição e o que é, de repente, um trauma, um medo, uma insegurança, uma expectativa. Entende? Bom, Libra, eu vou tirar aqui uma carta do Oráculo dos Orixás agora. E depois uma carta do Oráculo das Bruxas. E beijo, pureza. Cor rosa, elemento fogo. A evolução anda de mãos dadas com a bondade. Se você busca uma renovação, revisite sentimentos e situações em que a bondade e a inocência da infância tenham feito sentido para você. Essa é a linha do amor puro e vem para lhe dizer que a pureza, assim como o fogo, é capaz de transformar tudo aquilo que toca. A compreensão desse conceito exige alta evolução de pensamentos e sentimentos, já que lidam com os dois lados da mesma moeda, culpa e inocência. Olhe com pureza e bondade para suas falhas e sinta-se grato. Símbolo de poder, pena de pavão. Representa a beleza, a autoexpressão e a confiança, promovendo a liberdade e a celebração da individualidade. Na cobrança cultural pela beleza, reconheça que a verdadeira aprovação vem da autoexpressão autêntica, da confiança e da liberdade de pensamento, que é único, refletindo a força interior que impulsiona a brilhar com sua essência. Rompa a limitação de que a aparência estética é fator determinante nas oportunidades da vida. Bom, Libra, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.